Oi, gente! E aí, como é que vocês estão? Passei um tempo aqui sumida do canal, porque eu estava estudando muito, trabalhando muito, fazendo umas coisas, resolvendo minha vida. E eu dei uma parada de gravar os vídeos, mas vou estar retornando com tudo, gravando conteúdo aqui para vocês. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Fátima e eu estou fazendo um Airbnb, né? Esse aqui é o meu apartamento que eu faço Airbnb e eu vou estar contando para vocês uma experiência que eu tive com um hóspede que veio para cá, fez a reserva e quebrou meu ventilador. Eu tive alguns pequenos problemas com ele. O quarto cheio de muita sujeira que ele deixou. É, eu pensava que isso não ia acontecer comigo, que eu assistia os vídeos das pessoas que fazem Airbnb também, e eu achava bem bizarro essas coisas, e aconteceu comigo também. Eu fiquei bem triste assim no dia, mas eu conversei, cheguei a falar com ele, porque foi assim, eu preparei tudo, o apartamento, deixei tudo organizado, toalhas, tudo pronto, para que ele viesse para cá, né? E aí foi uma reserva de um final de semana, no caso, 2 dias. Só que aí, assim que ele chegou, gente, eu já achei estranho o jeito dele, ele todo desengonçado, bateu o portão lá de baixo com força. Deu, pra, deu até para ouvir o barulho do portão. Aí quando entrou também, não conversou muito comigo assim direito, não olhava no olho, um hóspede super misterioso. Dali eu já fiquei preocupada. Mas aí depois eu escuto um barulho, um estrondo, e aí o ventilador, ele deixou o ventilador cair e o ventilador acabou terminou quebrando todinho, sendo destruído e simplesmente danificou, né? O ventilador, quebrou o ventilador. Enfim, ele saiu, né, do quarto, aí disse, falou comigo pelo WhatsApp, né, que precisava falar comigo, que tinha acontecido é, alguma coisa com o ventilador. E aí, quando eu fui ver no apartamento, no quarto, que eu abri a porta do quarto, o ventilador estava no chão, assim, todo quebrado, todo destruído. A asa do ventilador entrou, assim, por dentro do aro do ventilador. Enfim, ficou horrível, assim. Foi uma cena horrorosa que eu vi, né? Porque eu deixei tudo organizadinho, para quando ele chegasse, ficasse bem à vontade. Só que aconteceu isso aí. Então eu acabei que meio que foi um prejuízo, né, para mim, porque a gente aluga o Airbnb, né, com todo cuidado, deixa tudo pronto para que o hóspede venha. E, enfim, sempre eu pensava que não aconteceria comigo, mas aconteceu. E entre outras coisas, assim, eu acho que foi o pior hóspede que eu já tive no Airbnb, que até então, assim, não tinha tido nenhum problema com nada, não tive nenhuma reserva que me causou algum dano. E no quarto também, ele comia muito, deixava muito resto de comida, muita coisa jogada pelo quarto. Até falei para ele que ele precisava retirar as sacolas de lixo, de comida, de fast food, de refrigerante, muita comida espalhada, para que não viesse inseto, essas coisas. E e para mim, assim, acho que foi a pior hospedagem que eu já tive, a pior experiência. Eu fiquei super estressada num dia, querendo resolver, porque eu precisava comprar um ventilador novo. Aí tentei falar com ele pelo WhatsApp. Ele só dizia que não teve culpa, porque foi ligar o ventilador no 3 e o ventilador caiu e quebrou. Só que eu tenho certeza que não foi isso. Ele com certeza deve ter encostado no ventilador, passou rápido demais, derrubou o ventilador e danificou o ventilador. Enfim, aí eu falei com ele umas 2 vezes que ele tinha que me reembolsar o valor do ventilador, porque como eu costumo alugar, outros hóspedes que fazem a reserva iam precisar do ventilador. Aí foi aquela conversa, né, gente? Até ele realmente se convencer
que ele tinha que pagar, mas até então ele não queria pagar. Ele quebrou o ventilador, deixou o quarto todo sujo e ele não queria pagar. Ele falou que não teve culpa, que ligou o ventilador no 3 e o ventilador caiu e quebrou. Aí eu fui ficando nervosa, aí liguei pro Airbnb, já muito nervosa, falei com a central de atendimento deles, aí eles me orientaram que eu falasse com ele novamente e que se ele não reembolsasse o valor referente ao ventilador, eles iam fazer um pedido no iCover, que é o que protege os anfitriões caso haja algum dano ao bem, enfim, como o que aconteceu comigo. E que eles iriam fazer de tudo para me ajudar. Aí eu falei com ele mais uma vez, né? Falei que se ele não. Que eu aceitava que ele comprasse um ventilador ou igual, ou que ele quisesse comprar um na loja igual ao meu, ou depositasse o valor do ventilador na minha conta. E aí eu fiz de acordo com a política do Airbnb, que o hóspede tem até. Eles têm até 24 horas, nesse caso de quebrar alguma coisa, danificar alguma coisa, eles têm até um período de 24 horas para poder resolver a situação. Se eles não resolverem, aí você entra com um pedido de, ajuda no iCover do Airbnb. E aí, depois de muita conversa com ele sem entender a situação, eu falei, olha, infelizmente, eu deixei o ventilador é novo, tem 3 meses que eu comprei ele, estou com a nota fiscal dele, e infelizmente você vai ter que repor o ventilador, porque eu vou precisar alugar e outros hóspedes vão utilizar. E aí, gente, é aquela coisa, quando você baixa demais o valor da reserva, é, assim, nem compensa muito, sabe? Porque você tende a alugar pessoas realmente que você até então não compensa muito, sabe? Então, eu sempre costumo alugar pessoas que tenham boas avaliações na plataforma, que tenha já um filtro, que sejam hóspedes que já ficaram em casas ou em apartamentos de outros anfitriões e que não tiveram problema. Então, acaba que você querendo alugar, você acaba baixando um pouco o valor e isso prejudica muito às vezes, nem compensa. Mas, assim, enfim, é, depois eu conversei com ele novamente e aí ele entendeu a situação. Eu falei para ele, ó, ou você repõe o ventilador, ou eu vou ter que falar com a plataforma do Airbnb e vou reportar para eles o valor do ventilador e o dano que foi causado. E aí foi quando ele se convenceu. Ele perguntou para mim, já tinha perguntado para mim o valor 2 vezes. Eu falei que precisava ir na loja para pesquisar o valor do ventilador. Aí eu ainda me desloquei até uma loja para pesquisar o mesmo ventilador, o mesmo modelo, o mesmo valor, para falar para ele. Aí foi quando eu falei para ele que iria reportar ele na plataforma, que ele, se ele não pagasse o valor, ele ia ter que pagar. Eu ia reportar na plataforma, aí foi quando ele disse que ia pagar. Aí ele fez, perguntou a mim quanto custava, eu tirei a foto e disse, olha, esse foi o mais em conta que eu achei, até porque meu ventilador era novo. Eu comprei ele justamente para colocar aqui, para fazer o BNB. E aí, então, foi aí quando ele se convenceu e disse que ia pagar. Aí, beleza. Até aí, tudo bem. Aí, nisso, ele já tinha deixado várias louças sujas em cima da pia. Aí, eu falei pra ele também que ele precisava lavar as louças que ele deixou suja. Questão do lixo, que ele deixou tudo espalhado no quarto. Que ele precisava retirar também. Porque, assim, tem algumas reservas que eu faço que eu não cobro taxa de limpeza. Então, o mínimo que a pessoa deve fazer é, deixar o ambiente organizado, do jeito que encontrou, não deixar a louça suja, que fazem parte também das regras que eu deixo lá especificado. Mas, enfim, gente, essa foi a minha pior experiência.
não achava que ia acontecer isso, mas no final deu tudo certo. Ele me reembolsou o valor referente ao ventilador. E aí eu não precisei acionar o iCover, que é a proteção aos anfitriões, né? E já fico de alerta para quem é anfitrião também, quem está pensando em alugar um cômodo, um espaço na sua casa, um quarto, já fica de alerta para vocês, que às vezes não compensa você baixar o valor só para cobrir um calendário ali, para você ter alguma reserva. Às vezes não compensa. Melhor você manter um valor mais alto, mas que você vai selecionar melhor a questão dos hóspedes. Então é isso, galera. Eu tô fazendo esse relato aqui para vocês. Espero que vocês gostem do meu vídeo. Vou estar gravando mais vezes aqui para vocês, com mais tempo. Vou me dedicar mais aqui também. Se você gostou, dá um like, tá? E já se inscreve no meu canal que eu vou estar aqui passando mais informações para vocês aqui sobre como é que tá sendo o Airbnb para mim. E é isso. Até a próxima.